Olá, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez. Estamos prontos para continuar aqui a nossa jornada. Já chegamos ao final da semana, mas é bom demais estar na sua companhia e mais uma vez estudar a palavra com você. Obrigado por sua interação quando você toma esse vídeo e o leva adiante, fazendo com que outras pessoas também tenham acesso a essa informação. Tenho certeza que assim você estará pregando o Evangelho e honrando o nome do Senhor. Acredite. Se ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu gostei no final da nossa apresentação aqui. Ok. Nós estamos estudando aí sobre a segunda mensagem angélica. No capítulo 14, a partir do versículo 8, nos diz: Caiu a grande Babilônia. E quem é essa Babilônia? Nós estamos estudando durante essa semana toda, reunindo características que nos identificam quem é essa instituição religiosa que se levanta contra o sangue de Deus, contra os filhos de Deus. E diz lá, uma das características, que essa Babilônia está embriagada com o sangue dos servos de Deus, das testemunhas de Jesus. Ou seja, é um sistema religioso que se prostitui com os reis da terra. Prostituição é uma união ilegítima entre duas pessoas. Ou seja, Babilônia, numa união ilegal, ilegítima, com os reis da terra, que é o Estado, porque o rei representa o Estado, ela se une com o Estado a fim de impor a sua vontade. Por isso, ela se embriaga com o sangue das testemunhas de Jesus. Então, quando você olha uma igreja que se alia ao Estado na história e que, por isso, mata aqueles que lhes opõem, aqueles que discordam das suas doutrinas, você percebe claramente de quem a Bíblia está falando, está se referindo. Agora, um detalhe que é importante nós colocarmos aqui, a lição de sexta nos traz, é que o anúncio de que Babilônia caiu veio exatamente depois da proclamação do Evangelho eterno por meio do primeiro anjo e a ordem de dar glória a Deus e dar glória a Deus, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Deixa eu ler para você o que Ellen White diz no Grande Conflito, página 326. Escute bem. A mensagem de Apocalipse 14, anunciando a queda de Babilônia, aplica-se às organizações religiosas que se corromperam. Visto que essa mensagem se segue à advertência sobre o juízo, deve ser proclamada nos últimos dias. Portanto, não se refere apenas à Igreja de Roma, pois essa igreja tem estado em condição decaída há muitos séculos. Isso aqui é revelador para nós. Lembrando que Babilônia é mãe de outras prostitutas, outras meretrizes, ou seja, da igreja de Roma que se corrompeu, que está caída há séculos, sairia outras que teria a mesma essência, teria a mesma natureza da sua mãe, ou seja, estão comungando de doutrinas, de pensamentos, de ações umas com as outras. Por isso que essas são chamadas de filhas. E a advertência do anjo, caiu a grande Babilônia, e pedindo ao povo, sai dela, povo meu, é exatamente uma referência a esse sistema religioso confuso que há aí no mundo, ok? Muito bem. O que é interessante também, que na lição de terça-feira, fazendo um eco a Daniel 3, quando Nabucodonosor levanta aquela estátua a fim de que todos pudessem adorar, e puniria com a morte aqueles que não adorassem, aí estaria aqueles 3 hebreus, Ananias, Misael e Azarias, eles se recusaram a adorar por conta do segundo mandamento da lei de Deus que proíbe a adoração de imagens. Eles foram ameaçados de serem queimados vivos na fornalha de fogo ardente, certo? Muito bem, aí quando nós lemos capítulo 13, versículo 15 de Apocalipse, capítulo 14, versículo 9, 11 e alguns outros capítulos, nós percebemos que também vai ser imposto sobre aqueles que não adorarem a imagem da besta uma pena de morte. Deixa eu ler para você capítulo 13, versículo 15 de Apocalipse, que diz assim, E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não somente a imagem falasse,
como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Percebeu aqui a clara ligação de Babilônia antiga com essa Babilônia atual? Interessante que, se você for no catecismo, os mandamentos segundo o catecismo, o segundo mandamento, o primeiro mandamento segundo o catecismo é: amarás a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento é não tomar o nome de Deus em vão. Mas quando você vai no Êxodo 20, que é a fonte da verdade, a palavra de Deus, você percebe que o segundo mandamento é: não fará para ti imagem de nenhuma semelhança, imagem de escultura, de nenhuma semelhança que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas e nem as adorarás. Olha, são duas coisas diferentes. Encurvar-se a elas e nem adorarás. Ou seja, proíbe se encurvar diante de estátuas, estatuetas, imagens, e também, principalmente, pior ainda, adorar essas imagens. Foi exatamente o mandamento suprimido segundo o catecismo da Igreja de Roma. Interessante, né? Por quê? Porque no século IV eles introduziram a veneração de imagens, coisa essa proibida pelo próprio Deus na sua lei, E qual foi o outro mandamento que esse poder apóstata, infiel a Deus, mudou? Bom, o terceiro mandamento fala guardar domingos e festas. Mas não tem nada disso nos 10 mandamentos. Em Êxodo 20 fala: lembra-te de sábado para o santificar. Que coisa interessante! Irmãos, perceba bem aqui a lição. Os 2 mandamentos suprimidos no catecismo, não adorar imagens e guardar o sábado, exatamente fala sobre adoração. O primeiro, adorar as imagens. O segundo é o dia que Deus separou para que o seu povo lhe adorasse, de maneira exclusiva, sem nenhuma interrupção. Lembra-te do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sábado, o sétimo, é o sábado do Senhor teu Deus. Aí você vai lendo o mandamento, que vai dizendo assim: por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, abençoou e santificou. Quando você faz o link com a mensagem do primeiro anjo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Percebeu aí? O mandamento do sábado e o mandamento que proíbe a adoração de imagens foram suprimidos do catecismo da Igreja de Roma. Exatamente o cerne do grande conflito. O cerne do grande conflito dos últimos dias. Não é revelador isso? Por que eles fizeram isso? Por que eles fizeram isso? Porque, ou eles farão isso novamente, né? Fizeram isso no passado e vão impor a sua vontade novamente quando esse poder se unir novamente com o Estado, a fim de lançar mão das leis, do poder do Estado, para impor a sua vontade sobre aqueles que discordam. Por que eles fizeram isso? Porque eles são opositores a Deus. Seguem mandamentos de homens, preceitos de homens, filosofias humanas. Isso já estava prescrito, irmãos, nas Escrituras. Especialmente em Apocalipse, Deus havia revelado que essas coisas aconteceriam. E aí vem um anjo, no capítulo 18 de Apocalipse, versículo 4, sai dela, povo meu. Sai dela para que não seja cúmplice, ou seja, estar dentro dela, participar do que ela participa, é se tornar cúmplice. Sai dela, povo meu, para que não seja comparticipantes dos seus flagelos e da sua ruína. Querido amigo, querida amiga, é uma advertência que será dada especialmente no tempo final da história humana, e eu e você chegamos a esse tempo. Essa mensagem é para mim e para você.
Deus nos conclama a adorá-lo, somente a Ele adorar. Vamos juntos, pegando a palavra, comparando o que os ensinos dos homens têm a ver com a palavra. Se os ensinos dos homens estão em harmonia com a palavra, tudo certo, nós seguiremos. Mas se está em franca contradição, eu rejeito os ensinos dos homens e prefiro ficar com a palavra. Nem só de pão, está escrito, Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. O Senhor Jesus usou a autoridade das Escrituras para enfrentar o diabo e vencer as tentações. Isso não é uma clara indicação para nós fazermos o mesmo? Querido amigo, querida amiga, aproveite a chance que Deus está nos dando mais uma vez para refletirmos na nossa posição espiritual e buscar fazer única e exclusivamente a vontade de Deus. Afinal de contas, é nisso que consiste a nossa segurança. Jesus disse, nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Que nós possamos aprender essa vontade e fazê-la para que tenhamos garantia e segurança. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos ensinou nessa semana. Nos ajude a colocar no coração, mas, sobretudo, Senhor, nos dê forças para tomar a decisão certa, a fim de permanecer ao seu lado, ainda que caiam os céus. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você durante a semana. Semana que vem começaremos uma nova jornada espiritual. Eu fico aqui esperando você ansiosamente. Deixa eu ver o título da semana que vem. Os últimos enganos de Satanás. Já estamos na lição 10, né? Olha, espero você ansiosamente. Aproveite bem seu final de semana.